Mas então, graças a Deus, irmãos, está aqui com vocês. E eu vou convidar vocês agora, dita essas palavras, a abrir a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, o verso 8. Olha, irmãos, leiam esse capítulo 5 hoje, viu? Leiam em casa devagarzinho, devagarinho. E eu vou fugir um pouquinho do tema, pastor. E hoje tem uma palavra, assim, também que vai atingir família, não é? Como o irmão falou, é a igreja da família, não é? A igreja da família, é bonito ouvir isso, a igreja da família, uma igreja que preza a família numa época onde a família vem sendo atacada por tudo quanto é lado, Ainda teve um infeliz aí, que teve a infelicidade de chegar numa emissora de TV, tem um vídeo dele gravado aí, correndo por aí, e diz que nós viemos para destruir a família mesmo. Então, por aí vocês podem imaginar o quanto a família está sofrendo. Então, queridos, abrindo em Efésios capítulo 5, o verso 8, diz o seguinte: porque noutro tempo, irmãos, eu não gosto de ler a Bíblia com vocês sentados, quer dizer, os que puderem se levantar, levante, eu não gosto, porque quando Esdras foi ler a Bíblia, o povo todo ficou em pé, o povo todo. Então a leitura da Bíblia é assim, claro, a gente entende, os que não puderem, é compreensível. Então, Efésios capítulo 5, o verso 8, porque noutro tempo, eres trevas, em outras palavras, tempo no passado nós éramos trevas, mas agora, bênção, mas agora somos o quê? Luz. O que a molecadinha cantou aqui? O que eles cantaram aqui agora há pouco? Venho andar na luz de Jesus, não é isso? Quero andar na luz de Jesus, está certo, Raquel? Está certo? Eu estou achando que o Rochelle não está entendendo, está certo? Quero andar na luz de Jesus. Então, olha aqui, noutro tempo eres trevas, mas agora, bênção, sois luz no Senhor. E se eu sou luz no Senhor, eu tenho que andar como? Andar como filho da luz. E quem foi que disse, eu sou a luz do mundo? Jesus Cristo. Então eu tenho que andar como um filho dele. Amém. Na luz. Bendito seja o nome dele e a palavra seja abençoada no nome dele. Podem sentar, meus queridos. Meus irmãos, tempos difíceis. E isso não pode ser um jargão. Isso tem que ser uma colocação que nos leve a refletir. Realmente nós estamos passando por tempos difíceis. Quando eu vejo essa criançada aqui cantando, lá na minha igreja, coralzinho cantando, coralzinho de lá agora gravou hinos do cantor cristão, quando eu vejo tudo isso, toca o coração da gente, porque criança, gente, não há oração de criança que pare no teto, vai direto, não é isso? Da voz dos pequenos e dos que mamam, Deus o quê? Suscita o perfeito louvor. Então, quando eu vejo essa criançada trabalhando, cantando, vem uma pergunta no meu coração. Diante dos tempos que nós estamos vivendo, vem uma pergunta no meu coração, e essa pergunta é bíblica. Foi Zacarias, o pai de João Batista, quem fez essa pergunta. Quando ele soube, tinha nascido a criança, ele fez uma pergunta: que virá a ser esse menino? Que virá a ser? Uma tradução que fala, que virá a ser essa criança? Então, queridos, nos dias de hoje, essas crianças são felizardas de estar num ambiente desse. Amém. Essa molecadinha lá da nossa igreja que canta para lá, mas a igreja não é terceirizada, é pai e mãe que tem que cuidar dos filhos, apresentar a luz. Então, nesses dias difíceis, irmãos, eu estou falando isso porque, olha, veja bem, isso aqui foi uma estatística feita, eu não sei se o Rômulo já ouviu falar nele, eu não vi, mas pelo menos isso aqui é Ray Comfort, não sei que banda ele é, mas eu sei que ele escreveu um livro, God's Wonderful Plan to Your Life, Deus tem um plano para a sua vida, é isso? Deus tem um plano para a sua vida. Então, esse livro aqui, ele publicou no livro, por isso é que eu vi, ele publicou no livro dele. Se isso não fosse verdade,
Ele não ia publicar uma coisa dessa. Ele está coberto de nome de empresas que divulgaram isso. Várias revistas, vários dados oficiais colhidos de várias organizações cristãs, revista Instituto de Pesquisas. Os números dessa pesquisa está aqui publicado no livro dele. E aí eu peguei e tirei uma cópia. Gente, o pastor vai pregar domingo que vem, né? Então, olha só, pesquisa, 49%, foi uma pesquisa feita entre o mundo cristão, evangélicos, maioria. 49% dos evangélicos acreditam que viver a dois sem se casar não é pecado. Olha o número, 49%, quase metade. 33% dos evangélicos nascidos de novo, 33% dizem que aborto não é pecado. 53% dos evangélicos, olha, mais da metade, preste bem atenção nisso, 53% dos evangélicos são viciados em pornografia na internet. Olha o índice, 53%. Estão entendendo por que eu fico pensando que virá a ser essa criança? O que essas crianças estão recebendo em casa desse mundo evangélico? 53%, 30% dos pastores evangélicos são viciados em pornografia. Pasmem. Falta luz, embora dizem que estão na luz. Se a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? Não foi o que Jesus falou? 50% dos crentes não acreditam, isso é tremendo, 50% dos crentes não acreditam na existência do diabo. Metade do mundo evangélico não acredita na existência do diabo. E o diabo está gostando, o diabo gosta disso. 41% dos evangélicos acreditam que a Bíblia e o Alcorão vieram de Deus. 54% dos crentes acreditam que tudo na Bíblia é relativo. Pode ser, pode não ser. 61% dos jovens evangélicos acreditam que as boas obras salvam. Olha o número, 61%, 63%. 63% dos evangélicos acreditam que budistas, islâmicos e cristãos oram para o mesmo Deus. Vocês estão vendo a coisa? E finalmente, só para terminar, 77% a 81% dos jovens evangélicos estão envolvidos em roubos pela internet ou pirataria de produtos. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Por isso, irmãos, é que Jesus disse: se alguém andar de dia, não tropeça. Mas se andar de noite, vai tropeçar, porque nele não há luz. Então a pergunta que se faz hoje é a seguinte: como é o retrato de quem vive na luz? Qual é o perfil de uma pessoa que está na luz, de um crente que anda na luz? Aqui Jesus Cristo disse lá em João capítulo 11, versos 9 a 10, ele disse: se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz. Jesus é a nossa luz. Então, se eu estou na luz, eu vou andar na luz. Mas eu vou aqui só para terminar essa introdução e entrar nos 3 pontinhos ali pequenos. É o seguinte: eu me lembro, e não posso esquecer isso. Eu me lembro e não posso esquecer isso, e nem vou esquecer. Eu me lembro que no meu tempo, eu acho que eu já contei isso aqui, a primeira vez que eu vim foi lá em Goiânia, acho que foi lá em Goiânia que eu contei isso, já tem anos. E volta e meia eu gosto de lembrar isso, porque também vem muita gente nova, né? E precisa ouvir esses fatos que são reais. Meu pai, ele tinha 2 empregos, de manhã, ele durante o dia trabalhava
no Moinho Paulista. E de noite, ele vendia bala no cinema. Porque naquele tempo se fumava muito, por causa de Hollywood, né? Muitos filmes patrocinados por cigarro, aquela coisa toda, e se fumava, tanto é que é uma geração toda que morreu de câncer, quase 90% morreu de câncer, desses atores, artistas, de tanto fumar, muita gente também. Então, meu pai, para manter a casa, ele tinha esses 2 empregos. Eu era pequeno, eu ia com ele para o cinema, mais para chupar bala do que para qualquer outra coisa, mas eu ia. E aí depois eu fui crescendo, aí comecei a ver os filmes. Às vezes tinha um filmezinho assim, um pouquinho acima da minha idade, eu subia por uma escada que tinha lá, o gerente não via, e eu assistia. Vejam bem, eu era pequeno, não estava fazendo por mal, mas eu ia lá. Então, gente, eu fui criado nesse ambiente. Depois, já adolescente, entrando na adolescência, eu comecei a entender o que era o futebol, que meu pai, ele gostava do Santos Futebol Clube. Então, o que acontece? Acontece que quando o cinema estava aberto lá, eu ficava olhando, as luzes do campo do Santos estavam acesas, os refletores. E aí meu pai dava uma fugidinha, porque o cinema tinha 2 filmes, cinema de bairro, era 2 filmes. Começava às 7h30, 9 horas, terminava o primeiro filme, tinha 15 minutos de fumoir. Sabe o que é fumoir? Era um espaçozinho onde o pessoal ia fumar. Então fumava e aí meu pai ganhava dinheiro, porque muitos não querendo chegar em casa com cheiro de cigarro, eles compravam o drops, e meu pai vendia a drops à beça, né? Então, assim, fui criado assim. No meu tempo, quando eu era menino, nós não usávamos uma calça comprida, não era calça comprida, era uma calça curta. Quando começava a nascer os primeiros pelos da perna, começaram a aparecer os pelos, você estava ficando jovem, aí ganhava a sua primeira calça comprida. E eu ganhei a minha primeira calça comprida, e explicava, e coloquei a calça, e meu pai falou, é sua calça, primeira calça comprida, e eu coloquei aquilo, puxa vida, virei gente. Meus colegas, eu levava a calça comprida lá, e eu sei que chegou um dia lá, eu estava com a calça comprida, foi quando fui no cinema com meu pai de noite, já, né? Eu já podia assistir já filme há quase 14 anos, 12 anos, aí cheguei lá no cinema, tal, o campo do Santos estava acesas as luzes, aí meu pai falou, o Santos vai jogar hoje, nós vamos lá no campo do Santos, eu calça comprida. Aí minha calça comprida. Agora minha calça comprida tinha um probleminha. Aí é que está o problemão. Ela tinha um probleminha. O bolso veio, foi comprada feita, né? O bolso veio, mas era meio difícil pôr a mão no bolso, era meio fechadão, entendeu? E tinha que fazer assim. E para sair tinha que fazer assim. Muito bem. Aí guardem isso. Aí eu fui com meu pai, entramos no campo do Santos, assistimos o jogo e tal, aquela coisa toda. Saímos. Sempre, quando eu estava com a calça comprida, meu pai pegava na minha mão, com a calça curta, obrigado, Ana, está vendo? Aí o meu pai pegava a minha mão para atravessar a rua, porque a rua era paralelepípedo. Sabe o que é paralelepípedo? Aqueles paralelepípedos, e não eram assim planos, era assim, ó, paralelepípedos, entendeu? Paralelepípedos. Então meu pai pegava a minha mão para atravessar, também ficava muitos ônibus ali à espera da torcida, né? Para levar em casa, e aí ficava aqueles ônibus, então meu pai pegou minha mão, mas dessa vez, não, agora estou com calça comprida, agora não, agora eu sou gente, aí terminou o jogo, quando nós saímos, eu notei que ele pôs a mão assim, pus as 2 mãos no bolso, ele falou nada. E aí nós fomos atravessar a rua, gente, os paralelepípedos eram assim, tinha um bem na minha frente assim, eu não vi, estava com a mão no bolso, tropecei no dito, gente, eu fui tirar a mão do bolso, cadê mão? Literalmente quebrei a cara, literalmente, pá! Agora vem a aplicação.
nós temos a bendita graça de sermos dependentes de Deus e não independentes de nós. Porque, gente, aí eu entendi aquele verso que diz: não temas, eu te ajudo e te sustento, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Aí anda na luz, porque quando você não está na luz, você vai cair. Pode ter refletor, seja lá o que tiver na rua, tu vai cair, porque a luz é que nos desembaraça o caminho. Por isso é que Jesus falou: se alguém anda na luz de dia, não vai tropeçar. Por quê? Porque tem a luz. Salomão falou: é pelo temor do Senhor, a luz, que o homem o quê? Se desvia de pecar, corre do pecado, foge do pecado. Irmãos, o pecado é uma coisa que atrai. O pecado, ele lá em Santos mesmo, eu vejo aqueles refletores da praia, acesos de noite, a praia toda bonita, mas aquelas mariposas voando no refletor, voando, atraídas por uma falsa luz. Aí no dia seguinte tu passa lá, de manhã, quando amanhece o dia, você vai lá, é um enxame de mariposas mortas, atraídas pela falsa luz. Jesus Cristo é a luz da vida, e é nessa luz que nós temos que andar. E quem anda nessa luz, primeiro, tem a luz de Cristo no seu interior. Tem a luz de Cristo no seu interior. 1 Coríntios 3,16, vamos para lá, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gente, somente assim é que nós vamos refletir a beleza de Cristo na nossa vida. Se tivermos essa consciência, andarmos na luz como Ele na luz está, vamos ter comunhão um com os outros e vamos fugir do pecado. Porque a luz de Deus, a luz alumia. Salomão falou: a luz é mais excelente do que as trevas, porque a luz tudo alumia. Cristo alumia tudo. Se eu estou na luz, eu não vou tropeçar. Posso ter uma coisa ou outra, um pensamento errado, uma palavra mal colocada, afinal não somos perfeitos, estamos procurando ser cada vez menos imperfeitos, porque esse é o caminho da perfeição, é ser cada vez menos imperfeito. Então, se eu estou na luz, eu não caio, eu vou procurar fazer de tudo, e quando cair, volto logo para o lugar. Onde é o nosso lugar? Tenho que voltar logo para o lugar do crente. Onde é o lugar do crente? Paulo disse o quê? Já estou o quê? Crucificado com Cristo. Então, o crente vive na cruz. A vida do crente é estar crucificado com Cristo. Esse é o lugar do crente. Claro que essa carne miserável e maldita que está ainda no pecado de Adão, ela volta e meia, dá uns negócios, a gente desce, mas volta imediatamente. Não, Senhor, pequei, me perdoa, meu Deus, meu lugar é lá, é na cruz. Então, querida, a luz de Cristo no seu interior. O salmista no Salmo 27, verso 1, o Senhor é a minha luz, que alumia o meu caminho, alumia minhas trevas. Irmãos, quando a luz de Cristo está na gente, graças a Deus, nós fugimos do pecado. E temos uma preocupação de fazer com que essa luz seja cada vez mais vista longe. O maior sermão que um crente prega é quando ele está na luz gloriosa de Jesus Cristo. É o maior sermão que o crente prega para fora. Não adianta nada eu dar folheto, não adianta nada eu falar de missões, não adianta nada se eu estiver em trevas. Não vai valer nada. Mas quando a gente está na luz, essa luz é refletida no nosso exterior. Quando Moisés desceu do monte, que ele teve um encontro com Deus, que ele desceu do monte, o que aconteceu? O povo olhou para ele teve que pôr o quê? Um véu. Por quê? Porque o rosto dele resplandecia. O rosto de Moisés resplandecia. Irmãos, eu não sei se isso é um sentimento, uma impressão, mas não. Quando você está no meio, você pode estar dentro de um ônibus, você pode estar dentro de um avião, você pode estar andando na rua, você olha para uma pessoa, às vezes a gente se identifica, tem cara de crente. E vai ver, é mesmo.
Porque aquela beleza que Jesus Cristo dá, a nossa fisionomia é diferente. A nossa fisionomia é diferente. Lembram quando Eliseu passou com aquela mulher, a sunamita chamou o marido, vem cá, olha quem vai lá. Aquele homem é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Quando a luz de Cristo está no nosso interior, é assim que acontece. Então, queridos, a primeira coisa é a luz de Cristo no nosso interior. A luz transmite em sua vida bondade, justiça, verdade e aversão ao que é das trevas. Aversão ao que é das trevas. Em segundo lugar, a luz de Cristo na sua residência, a luz de Cristo no seu lar, a luz de Cristo na sua casa. Para que serve uma lâmpada queimada, hein? É uma lâmpada, mas se tiver queimada, vai servir para quê? Abram lá comigo, Êxodo 10, 23. Êxodo, capítulo 10, verso 23. Aqui nesse trecho, Moisés descreve as pragas, e está falando aqui da nona praga, as trevas. E Moisés, verso 22, e Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Trevas, um breu que ninguém enxergava, 1 palmo do nariz. 1 palmo ninguém enxergava. Tão espessas eram as trevas. Não viu, olha o verso 23, não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, nem dava para levantar, porque não enxergava nada, já não tinha luz elétrica, então imagina, não se enxergava nada. Mas todos os filhos de Israel tinham o quê? Luz nas suas habitações. Captaram qual é a aplicação aí? O Egito vive em trevas, mas o povo de Deus, o povo lavado pelo sangue de Cristo, tem a luz dele no seu lar. Às vezes o lar pode estar misto, porque um se converteu, o outro ainda não, mas a luz tem que brilhar. Se você, teu marido não é crente ainda, a tua luz tem que brilhar, ele tem que ver Cristo na tua vida. Tua esposa ainda não é crente, ela tem que ver Jesus na tua vida. Filho, não, você tem que ir ali, você representa Cristo. Ah, pastor, mas é difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Então, queridos irmãos, a praga das trevas do Egito, havia luz na casa do povo de Deus. Eu li a história, não falaram se aquilo era uma ilustração, não. Diz que era uma história, que um pastor, ele gostava muito de visitar os crentes, e ele foi fazer uma viagem, foi para a rodoviária para embarcar num ônibus, ir para um tal lugar, e o ônibus, quer dizer, ele chegou bem antes, então ele falou, o que eu vou fazer aqui? Lembrou de um casal da igreja, que morava perto da rodoviária. Aí ele falou, sabe de uma coisa, eu vou tomar um cafezinho lá com o casal, e foi. Chegou lá, meu irmão, chegou numa hora, parece que as coisas não estavam boas entre o casal. Aí o pastor, ele tinha um costume, ele batia a palma, ou tocava a campainha, e gritava do lado de fora, Jesus Cristo está aí! Os dois estavam brigando, o marido e a mulher. O pastor chegou lá, bateu a porta, irmão, Jesus Cristo está aí! O marido olhou pela janela e falou para a mulher, ô pastor, mas que hora para chegar? Que hora? Isso é hora de chegar em casa? Aí a mulher falou, tem que abrir a porta para ele. Aí foi lá, abriu, e logo que abriu a porta, o pastor, e aí, meu irmão, abraçou, ué, Jesus Cristo está aí, né? Tá não, pastor, tá não. Não tá não. Aí, vamos lá, vamos saber o que tem. Aí foi lá, conversou com a mulher, conversou com o marido, né? Graças a Deus, a luz voltou, as trevas saíram.
E então oraram juntos. Veja a pergunta do pastor: Jesus Cristo está na tua casa? Jesus Cristo está aí? Jesus Cristo está lá? Então, queridos irmãos, a luz de Cristo leva brilho para a nossa casa. Aproveitem a melhor fase da vida. Nós, os crentes, temos tudo para viver bem. Irmão, se há um povo que tem para viver bem, é o povo crente. Nós temos esperança, nós temos regras de vida, nós temos conduta, nós temos um norte. Paulo falou: nós não somos como os demais, que não tem o quê? Não tem esperança. Cristo é a nossa esperança. Tu és, Senhor, disse o salmista, tu és a minha esperança. Então nós temos tudo para viver bem. Vamos aproveitar isso. Estou vendo ali mamãe com os filhinhos pequenos, né? Aqui, a molecadinha que cantou aqui, com o papai, com a mamãe. Aproveitar isso. Seja um exemplo para o seu filho, para a sua filha. Costuma-se dizer que normalmente os filhos são aquilo que eles veem dentro de casa. Lá na minha igreja eu sabia os problemas da maior parte dos pais das crianças, tá? Porque criança já viu, né? Ela deda tudo, ela fala tudo. Eu sabia quem via novela, eu sabia essas coisas todas. A molecadinha não tinha coisa não. Pastor, lá em casa tive um negócio na novela. Entrega mesmo. Então, olha, seu filho, ele tem que ser impactado pela sua vida. Não é aqui não. Ele já tem que vir impactado para cá. Pela vida do pai, da mãe. Eu posso falar, sempre falo isso, Ana me vê quando eu prego sobre família, eu deixo claro isso. Eu tive uma mãe maravilhosa, ela sabe disso. Uma mãe maravilhosa e, como ela mesmo diz, uma sogra maravilhosa. Amém, graças a Deus por isso. Eu fui criado num ambiente assim. Agora posso dizer para vocês, meu pai, eu vi Jesus Cristo na vida daquele homem. Eu vi Jesus Cristo na vida do meu pai. E como isso me impactou. Como isso me impactou. Um homem iletrado, um homem de terceiro ano, primário completo, não tinha primário nem completo. Mas naquela época não se falava em química industrial. Meu pai se tornou um químico por prática. Por prática, ele era um químico do Moinho Paulista, lá em Santos. Um exemplo dito pelos próprios diretores do Moinho. O seu Praça, que era o apelido dele, Praça, o seu Praça, que era o seu José Infante, seu Praça, ali é um homem crente. Então, queridos, é esse modelo de vida que nós temos que ser em casa. Converse com seu filho, aplique seu tempo com seu filho, com sua filha, com sua mulher, saiam juntos. É claro, nós temos temos as nossas coisas, as nossas opções também, mas, sabe, o maior tempo é dedicado à família. É dedicado à família. Eu falei que eu fui criado dentro do cinema, né? Fui criado dentro daquele cinema. E eu me lembro que naquela época tinha um seriado, era Durango Kid. Durango Kid. Eu era fã do Durango Kid. Ele usava um lenço aqui um chapéu e tal, com revólver. Então, é o Justiceiro. Rapaz, eu era fã do Durango Kid. De pequeno, o que eu pegava? Eu pegava a vassoura da minha mãe, eu subia na vassoura e vamos Durango Kid, Durango Kid. Aí minha mãe falava assim: tá na hora do papai chegar. Que Durango Kid, coisa nenhuma. Era meu pai o meu herói. Meu pai era o meu herói. E eu posso dizer para vocês, meu pai conhecia Cristo. É assim que um filho tem que ver um pai, tem que ver a mãe. Isso é um exemplo que se passa para os filhos. Para terminar esse ponto, eu quando vejo essas crianças assim, a dona Ana já tem uma cabeça diferente da minha, né? Mas eu lembro de coisas assim, né? Dos meninos pequenos, meus filhos pequenos, né? E eu li um livro chamado O Amor que Jamais Acaba. Não sei se vocês conhecem, Ed White, uma coisa aqui.
E nesse livro tinha um poema de uma mulher chamada Emma Bombeck. E no livro, está escrito assim: o tempo passa. Então, eu não vou declamar o poema, que eu não sei todo, mas eu vou reduzir nas minhas palavras. Diz assim: você chega em casa, abre a porta, mal entra, já tropeça num tênis, quase cai. Quase cai. Um barulho, uma bagunça, uma gritaria. São eles que estão correndo de um lado para o outro dentro de casa. E ela, então, você quase cai, quase se espatifa. Aí você grita: crianças, olha que bagunça é essa? Que gritaria é essa? Por que vocês não crescem? Por que vocês não crescem? Aí você entra, passou, venceu o tênis, passou, você entrou. Quando você chega no quarto deles, um par de meia pendurado no lustre, a cama toda desarrumada, roupa suja jogada pelo caminho. Crianças, que bagunça é essa? Por que vocês não crescem? Sim, o telefone está tocando, é uma amiga que sempre liga. Aí você atende o telefone: sim, um momento, eles estão gritando aqui. Crianças, mamãe está falando no telefone. Sim, fala. Não entendi nada. Crianças, mamãe está no telefone. Por que vocês não crescem? Desligou o telefone com muita dificuldade. Aí você foi se arrumar, porque o marido vai chegar. Você foi se arrumar. O marido está para chegar e eles estão ali, de um lado para o outro. Quando você chega no seu espelho, você olha para o seu espelho, está tudo riscado no batom. O espelho todo riscado com batom. E você diz: não, meu batom, minhas coisas, está tudo no chão. Crianças, por que vocês não crescem? E finalmente, você vai abrir a geladeira para ver se o bolo está geladinho, que você fez para comer com seu maridinho e com eles. Quando você abre a geladeira, parece um queijo suíço, tudo furado, passado o dedo. Crianças, olha o que vocês fizeram com o bolo. Por que vocês não crescem? Passa o tempo, você volta à mesma porta, mesma casa, você abre a porta e entra. Não tropeçou, não tem tênis no chão, está tudo arrumadinho. Você entra. Você vai no quarto deles, tudo arrumado, tudo arrumadinho, tudo em ordem, não tem meia pendurada no lustre, nada, tudo arrumadinho. Aí você vai, o telefone tocou, você vai atender a sua colega. Sim, pode falar, fala. Você vai falar tranquilamente, não tem gritaria, não tem bagunça, não tem nada. Aí você conversa, desliga o telefone. O maridão vai chegar, aí você vai se arrumar. O espelho está arrumadinho, suas coisas, seus cosméticos estão todos arrumadinhos, do jeito que você deixou. Aí você se arruma e vai na geladeira. Você abre a geladeira, o bolo está lá. Nada de furo, nada de dedo furando o bolo, está lá. Então você senta na sala, na poltrona, está ventando. E o vento entra pela janela, trazendo uma pergunta do passado. Por que vocês não crescem? Por que vocês não crescem? E o mesmo vento, pela mesma janela, traz a resposta do presente. Nós crescemos, mamãe. Nós crescemos. A luz de Cristo em sua casa. É isso. Para que quando crescerem, tenham aquela mente formada, impactada pela vida dos pais. E finalmente, meus irmãos, terminando, a luz de Cristo diante dos homens. Claro, se a luz de Cristo no meu interior, se a luz de Cristo
Aí vem a luz de Cristo na minha casa, a luz de Cristo vem na minha igreja, eu vou ser bênção aqui. Qual foi a ordem que o primeiro crente recebeu? Abraão, sê tu uma bênção. O que é bênção? Bênção é um meio de alegria, é eu ser um meio de alegria para a minha igreja, é minha igreja ser um meio de alegria para mim, porque todos nós aqui fomos chamados para sermos bênçãos, bênção. O rosto de Moisés resplandecia, o rosto do crente resplandece, a honestidade, respeitabilidade. Se a luz de Cristo é vista diante dos homens, por quê? Porque eu estou com a luz no meu interior, eu sou uma bênção, na minha casa, certamente diante dos homens, eu vou resplandecer essa luz, Olha, meus irmãos, eu sei que hoje, falar sobre esse assunto, esse púlpito aqui, escreveu já até isso, o Rômulo já escreveu um livro que eu uso lá, quando eu estou dando aconselhamento, que tenho que dar uma regulada em alguém, eu uso lá um negócio da roupa, as vestes da jovem crente, não é? Eu uso. Então, já viu o modismo de hoje? Quantas crianças, outro dia eu falei para a Ana, olha, estava chegando, aliás, esse mês acho que vai ter o mês do teatrinho, o Halloween, né? Pro final do ano, do mês de outubro, é o Halloween. Então, o que acontece? Uma vez eu estava com ela no shopping, levando a netinha, e lá tem umas lojas, aquele tipo de loja americana, loja... Le Biscuit estava lá e tal, e nós entramos lá na Biscuit, e estava chegando o dia do Halloween. Aí tinha umas roupas lá de Satanás, aquelas fantasias de Satanás, sempre com chifrinho, né? Aquele chifrinho, o tridente, a capa. Sabe o que eu achei impressionante? É que as mães pegavam aquelas roupas, vestiam nos filhos e vai e com o celular, tirando foto. No tempo que eu era moleque, imagina se eu fazer um negócio desse, rapaz, eu queria correr dessas coisas. Mas hoje não, o mundo está na mão do diabo, o mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo está no colo de Satanás. E nós temos que ter luz para enfrentar esse mundo de trevas. E as mães colocando lá roupazinha, tirando fotografia dos filhos. Nos Estados Unidos, porque infelizmente, tem felizmente e infelizmente. Infelizmente também as coisas ruins de lá vêm para cá. Começa primeiro lá, depois chega para cá. Um bom número de pais, olha só como é que está chegando a coisa, estão colocando o nome de Lúcifer nos filhos. E já chegou aqui. Rio Grande do Sul, aqui no Ceará, no Nordeste, já nasceram crianças recebendo o nome de Lúcifer. Estão entendendo como está o mundo desse jeito? Na mão de Satanás? Mas nós, graças a Deus, temos a luz. E qual é a nossa responsabilidade? É levar essa luz para fora da igreja. É levar essa luz para dentro de casa. É levar essa luz para o nosso trabalho. É levar essa luz para nossas escolas. Para nossas escolas. Minha nora, a esposa do filho que é pastor, ela teve um atrito com um professor qual curso que ela fez? Economia, um professor de economia, camarada lá, ateísta, materialista, e quis fazer militância com ela. Ela enfrentou ele, e o cara quase reprovou ela, ela foi muito bem no exame. Ela disse que reagiu, porque tudo que ele falava, não mexendo com a fé, dava para aguentar. Mas na hora que mexeu com a fé, não. O senhor não pode falar assim, o senhor tem que me respeitar, porque eu tenho a luz do mundo, eu sou crente em Jesus Cristo, e o senhor não vai falar mal do meu Cristo, não. O cara quietou, depois foi discutir com ela fora da sala de aula. Mas é isso, defender a minha fé, querer bagunçar, não. Eu tenho luz,
E a Bíblia fala que o Espírito Santo nos dá a palavra na hora em que chegar essas oportunidades, para dar a razão da nossa fé. Então, queridos, nós estamos num mundo assim, como vocês estão vendo, no colo de Satanás. E nós precisamos esperar com isso o nosso Senhor amado. Essa é a nossa esperança. Nós vivemos aguardando o dia em que Jesus Cristo vai se manifestar e tirar a sua igreja daqui. E esse dia, como vocês virão domingo que vem, não está longe. Está perto, está pertinho. Por isso eu gosto do que está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, 37, que diz assim: ainda, um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Querida igreja, essa é a nossa esperança. Andar na luz, como Ele na luz está, e vivemos sempre dentro da luz. Não há coisa melhor nesse mundo do que ser crente em Jesus Cristo e ter esperança e a certeza, não por nossos méritos, não por meritocracia humana, mas pelo sangue que foi vertido no Calvário. Nós somos cidadãos da pátria celestial. Bendito seja o Senhor, que Ele vos abençoe. Amém.